Na nossa meditação de hoje, eu quero ler com vocês lá no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, começando pelo versículo 14, e vamos ler até o versículo número 22. Se Deus assim permitir, eu pretendo posteriormente fazer uma série de pregações intituladas Cartas de Cristo à Sua Igreja. E será referente ao que você tem aqui no contexto anterior ao que vamos ler, que é o Cristo ressurreto e glorificado, dirigindo cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Então, se Deus permitir, um dia nós vamos pregar sobre esse tema, mas eu queria desde já antecipar alguma coisa com vocês, tá bom? Então, aqui no capítulo 3, versículo 14, o texto diz o seguinte, é Cristo falando à sua igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos hoje aqui num dia chuvoso e eu particularmente gosto bastante quando o clima fica assim. Hoje, pelo menos aqui dentro de casa, não está nem frio e nem quente. Algo bastante agradável, pelo menos para o meu gosto. Eu não gosto nem do calorão, que faz você quase derreter, nem daquele frio que te congela. Tá bom o meio termo. Mas se, por um lado, é bom que o clima seja assim, para o nosso corpo, por outro lado, claramente no texto que nós lemos, nós percebemos que para a nossa alma não é bom esse estado de indefinição, onde não somos frio e também não somos quente, nós somos mornos espiritualmente. Ainda semana passada eu alertei a vocês, na introdução da nossa reflexão, sobre como a atual situação pode fazer com que muitas vezes nós venhamos a esfriar na nossa fé. Então, de repente, você que era muito fervoroso, dedicado, que procurava se empenhar nas coisas de Deus, começa a esfriar. Até porque, que fique bem claro, queridos, quando a Bíblia fala sobre não deixarmos de nos congregar, como está no livro de Hebreus, isso não tem a ver com uma obrigação, como se Deus dela dependesse, mas tem a ver conosco mesmo. É que o ajuntamento faz com que nós possamos continuar nos estimulando uns aos outros, que nós possamos crescer juntos, que nós possamos adorar a Deus em conjunto, e tudo isso são elementos que de alguma forma cooperam para manter acesa a chama do nosso coração. O que dizer da Santa Ceia, por exemplo, né? Quando a gente está ali comendo do mesmo pão e tomando o cálice, e todo o aspecto não apenas simbólico, mas profundamente espiritual que isso carrega consigo, e que tem o poder de alimentar o nosso espírito, o nosso coração. E aí, de repente, pela questão circunstancial, nós nos afastamos,
estamos retornando aos poucos, graças a Deus que pelo menos um pouco podemos fazer, mas o fato de haver essas restrições e também da luta para que o pavor não nos domine, para que nós possamos prosseguir sem sermos dominados pelo medo, tudo isso pode fazer com que muitas vezes nós esfriemos na nossa fé, com que entremos no estado de letargia e coloquemos as coisas às vezes no piloto automático. De repente até fazemos uma leitura bíblica em casa, quem sabe fazemos algumas orações, mas não existe no nosso coração fervor, e especialmente não existe a procura de frutos, que é aquilo que o Senhor espera de nós. Quando a gente olha para essa igreja de Laodiceia, por exemplo, a denúncia do Senhor Jesus contra esta igreja é que ele conhece as obras da igreja e, portanto, constatou que eles não estão sendo frios e nem quentes. É interessante ressaltar aqui como nós estamos sempre na presença desse Deus que se revela em Jesus e que perscruta todas as coisas. De tal forma que o importante na nossa caminhada, no nosso andar no dia a dia, não é o que nós dizemos ao nosso respeito, mas aquilo que Deus diz ao nosso respeito. O que é que Deus pensa de nós? Porque às vezes quando as pessoas olham para nós, elas têm um conceito muito bom a nosso respeito. Ou às vezes nós caímos, como no caso dessa igreja, e veremos em seguida, acabamos caindo no auto-engano, onde passamos a acreditar que de fato nós estamos bem na nossa relação com Deus, quando frequentemente isso não é verdade. É por isso que o maior indicativo de como está a nossa espiritualidade não são as caretas que nós fazemos, não é a tonalidade da nossa voz, o modo como nós oramos, não é o modo como os outros nos veem, mas efetivamente são as nossas obras, aquilo que a gente faz. É por isso que esse Jesus aparece aqui dizendo no versículo 15, eu conheço as tuas obras. Você pode, quem sabe, iludir aos outros e a si mesmo, mas eu conheço as tuas obras. E olhando para as suas obras, a constatação é que você está no estado de mornidão. Existem determinados alimentos, você sabe disso, que ou você come quente ou então você come frio. Então você pegar um sorvete quente, nem faz sentido, né? Então, não faz sentido algum. Sorvete é para ser tomado frio. Ou, de repente, você pega um bauru, você fez lá um bauru na chapa, mas esse negócio aí ficou gelado. E aí você vai comer e você até pode comer dependendo da sua fome, mas não é a mesma coisa do que comê-lo quente. É uma coisa para ser comida quente. Então, esse estado de indefinição é o que faz com que o Senhor Jesus diga no versículo 16, ou um pouquinho antes, ainda no versículo 15, ele fala, quem dera fosses frio ou quente. Quem dera houvesse na sua vida uma definição em relação àquilo que você quer. Ele está dizendo, uma vez que você abraçou a fé, uma vez que você diz que colocou a sua confiança no Senhor, que você não fique titubeando, que você não fique vacilando, como a gente fala, com um pé em cada canoa. Você crê, mas ao mesmo tempo você não crê. Você procura se empenhar nas coisas de Deus, mas na verdade você não está se empenhando coisa nenhuma. Quer dizer, que haja uma definição em relação à sua situação. Porque esse estado de mornidão é o que faz com que o Senhor Jesus sinta náuseas. Agora sim é o que diz o versículo 16, né? Assim porque és morno e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então eu queria animar você a aproveitar essa situação de isolamento social,
de supostamente você poder ter um pouquinho mais de quietude, né, forçosa, para fazer uma autoavaliação em relação ao seu estado espiritual. Cada um de nós deve fazer isso. Aliás, se existe algo de positivo em todo esse processo pelo qual nós estamos passando, podermos nos aquietar um pouco mais e fazermos esta autoavaliação. E notarmos qual é realmente a nossa realidade no que se refere às coisas de Deus. Ele prefere, diz o Senhor Jesus, que você seja frio do que você ser morno. Mas o melhor estado, evidentemente, é que eu e você sejamos quentes, que nós sejamos empenhados nas coisas de Deus com todo o nosso coração, porque se fechou uma porta, como agora está acontecendo, nós ficamos mais limitados, sempre existirão outras portas e outras possibilidades para nós servirmos ao Senhor e para nós demonstrarmos nosso zelo pelas coisas de Deus. E mantermos essa chama do nosso coração acesa, alimentarmos o nosso espírito constantemente com as coisas relativas a Deus e a sua palavra. E vem logo no versículo 17 a denúncia dessa autoimagem absolutamente equivocada de si mesmo. Veja aqui o versículo 17, quando ele fala: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Então, é a arrogância, é a soberba que tomou conta do coração dos membros dessa igreja. E aí o Senhor Jesus vem em seguida revelando qual é a real situação da igreja. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O Senhor Jesus não se impressiona com a casca. Ele não se impressiona com a aparência. Ele é aquele, como eu já disse, que sonda os corações e pode revelar qual é a nossa real situação espiritual. Eu queria animar você a fazer essa viagem interior. Você encontra por aí muitos livros de autoajuda que estimulam a meditação. A meditação não é errada. O que há de equivocado em geral nesses livros é que é uma meditação à parte de Deus. Então, eu estou animando você, como diz o salmista, a fazer calar e sossegar a sua alma na presença de Deus. E com muita sinceridade você terá coragem de pedir a Deus que revele qual é a real situação da sua alma. Não aquilo que você diz sobre você, nem aquilo que os outros dizem sobre você, mas aquilo que o Senhor Jesus sabe sobre você e pode revelar a você e a mim. Qual é a nossa real situação? Isso não é um processo fácil, né? É muito difícil você se desnudar diante do Senhor, você remover todo e qualquer obstáculo e permitir que Deus sonde o seu coração e dizer: revela-se em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pela retidão. É um processo muito, muito doloroso, mas é um processo necessário para que nós possamos efetivamente sermos pessoas quentes em relação às coisas de Deus. Versículo 18, ele aconselha a que se compre dele os elementos necessários para que a igreja possa caminhar com fervor. E aí eu não quero aqui ficar entrando em detalhes, explicando detalhadamente o texto, não temos aqui tempo para isso, nem é a proposta, né? Mas o que nós podemos aqui concluir é que todo o recurso para que haja crescimento espiritual na nossa vida, para que haja fervor, vem do Senhor mesmo. É nele que nós encontramos aquilo que precisamos para que tenhamos esse fervor espiritual na nossa vida e possamos assim prosseguir dentro da sua vontade. O versículo 19 fala que esse processo de revelação sobre nós mesmos é um processo de disciplina da parte do Senhor. E ele o faz justamente porque ele nos ama. Quando a gente olha para a situação de Israel, né, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus, ou melhor, Deus lá no Antigo Testamento, ele revela esse estado de insatisfação
com o proceder de Israel. E eu estava aqui lembrando, por exemplo, em Malaquias, capítulo 1, como logo depois que eles retornam do exílio e eles reconstroem um templo e retomam os sacrifícios, todos aqueles rituais, e como Deus chega ali logo no início do livro de Malaquias, denunciando o fato de que eles faziam aquilo de modo automático. Tanto que há espanto na reação do povo. Em que nós estamos desprezando as tuas ofertas? Eles dizem. E Deus vem dizendo, explicando aqui de maneira resumida, que não é que faltava sacrifício, não é que faltavam ovelhas, não é que não havia rituais, é que não havia fervor. Eles estavam fazendo, falando na nossa linguagem popular, eles estavam empurrando com a barriga. Eles estavam fazendo as coisas por fazer, não havia ali nenhuma dedicação, nenhuma devoção, a tal ponto que Deus diz assim, olha, tomara que esse negócio pare, né? Que esse negócio aí, esse fogo que vocês estão oferecendo e os animais, tudo isso aí pare, porque é melhor isso do que essa letargia espiritual. Eu queria animar a você e a mim, digo mais uma vez, para que possamos fazer essa viagem interior e termos coragem de sermos confrontados com nós mesmos. Eu me lembro da história de um dos pais da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Esse tal de Policarpo, ele morreu no ano 155 depois de Cristo. Ele foi um dos discípulos de João. Ele conheceu o apóstolo João pessoalmente, e dele foi seu discípulo. E ele foi bispo na cidade de Esmirna, que fica também na Ásia Menor, e a qual Cristo também dirige uma das cartas. Existe uma carta de Cristo à igreja de Esmirna. Mas esse Policarpo, ele foi perseguido por causa da sua fé. E depois de um determinado período, ele foi capturado, e a sua sentença é que ele fosse queimado no fogo. E as autoridades romanas instavam com ele para que queimasse incenso ao imperador, ou seja, para que adorasse a outro Deus. E ele ali, naquela situação difícil, né, já preso a uma estaca para ser queimado, ele disse, por 86 anos o tenho servido, e nenhum mal me fez. Como poderia eu renunciar ao meu Redentor? Como poderia eu blasfemar contra o meu Redentor? E ele morreu queimado, morreu no calor, literalmente. Ele era quente na sua fé, e ele morreu queimado por causa da sua fé. Essas situações difíceis na vida, queridos, servem para provar como está a nossa fé. Serve para provar como estão as nossas obras. Se as nossas obras, aquilo que a gente tem de produzir de bom, não apenas em relação ao nosso caráter, mas especialmente em relação ao convívio com o nosso próximo, se essas coisas todas esmorecem nos momentos de crise, quem sabe nós tenhamos já entrado numa situação de mornidão. Se nós não temos mais desejo, anseio pelas coisas de Deus, como tínhamos antes, mas ao mesmo tempo nós continuamos mantendo uma aparência religiosa, certamente nós entramos numa situação de mornidão, e isso é reprovável pelo Senhor. Ele não está satisfeito com isso. Eu queria, portanto, concluir a nossa reflexão mencionando o último versículo dessa porção que lemos, onde o Senhor exorta a cada um de nós: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que, em nome de Jesus, eu e você, não sejamos mornos, mas nós sejamos fervorosos no serviço ao Senhor, na nossa caminhada com Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.